E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Redimindo Profissões e hoje nós iremos falar sobre uma área muito importante que todos nós, de alguma forma, já estudamos isso na vida e nós iremos falar sobre letras. Gente, é uma honra mais uma vez estar aqui com vocês para a gente falar dessas temáticas da nossa vida em sociedade tão importantes sobre as nossas profissões e como nós, seres redimidos pelo Senhor, conseguimos tocar essas áreas por sermos redimidos. E sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia, estou no 9º período, quase terminando, sou da Alcance Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets na PUC, um encontro universitário, uma reunião universitária evangelística durante 2 anos e meio, e trabalho aqui no Pão Diário, né? Talvez você me conheça do Conexão Universitária, mas estamos com esse projeto novo do Redimindo Profissões e espero que isso possa acrescentar muito na sua vida. E eu tenho a honra de ter aqui com a gente a Ana, e eu queria que ela se apresentasse para a gente, falasse um pouquinho sobre ela, sobre a igreja que ela frequenta, a nossa coordenadora aqui do Pão Diário, a Jess, né, se rasga em elogios a respeito dela, porque foi sua aluna. Então, Ana, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Se apresenta, fala um pouquinho de você, e é isso aí. Sim, obrigada, João, obrigada a todo mundo que nos ouve, um prazer estar aqui. Eu preciso, de fato, agradecer, um convite especial para mim, é um desafio sempre, né, nós falarmos sobre a nossa fé e a nossa profissão, em especial quando essas coisas aparecem na mesma frase, no mesmo contexto. Então, também estou, assim, nesse espírito de coragem e ousadia para poder participar aqui com vocês, agradeço muito. Bom, eu sou essa mulher de 52 anos, brasileira, professora, há 10 anos professora universitária, mas há 32 anos professora, casada com Cláudio, sou mãe de 3 filhos adultos, amores da minha vida, o Arthur, o Lucas e a Suzana, e em termos profissionais, eu sou professora na UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que, para surpresa da maior parte da população, é uma universidade que tem curso de letras, e não apenas um, né? Nós temos letras português ali, e temos a licenciatura em letras em inglês, que é onde eu trabalho. Eu sou da língua estrangeira, por isso estou nesse departamento e nesse curso. Que bacana, Ana. É realmente um prazer muito grande ter você aqui com a gente e te ouvir um pouco falando, né, sobre essa profissão tão linda que impacta todos nós todos os dias. Não tem como a gente fugir, né, de letras em inglês e português, não tem como a gente fugir, porque realmente a gente é contaminado em tudo, né? Eu lembro quando no colégio eu não gostava muito de português. Assim, eu tinha uma professora bem rígida. Aí depois, quando eu fui fazer cursinho, antes de entrar na faculdade, eu virei o cara chato do português. Eu adorava português, comecei a escrever mais. Aí, assim, se eu via algum amigo postando alguma coisa no Instagram com os porquês escritos errados, eu já ficava, ai, meu Deus do céu, me segura. Virei o cara chato do português. E, Ana, vamos lá para a nossa primeira pergunta, para a gente conversar aqui. Eu queria te perguntar, o que alguém formado em letras faz ou também pode fazer? Conta um pouquinho para a gente. Que engraçado isso, né, João? Hoje eu entrei em sala de aula a primeira vez. Nosso semestre começou ontem, ali na UTFPR, e eu não tenho esse semestre aula de quinta-feira, mas hoje entrei em sala de aula depois do recesso de férias. E em um determinado momento, conversando com a minha turma ali, eu tenho um grupo de pesquisa que é, inclusive, num formato de disciplina e que resulta em pesquisa feita por parte dos alunos a cada semestre. E ali, eles me contando outras experiências de pesquisa que já tiveram. Quando chegou lá pela metade, eu não me contive, eu falei, gente, eu sou muito apaixonada mesmo por esse curso. O nosso curso é muito bom.
Porque os relatos deles mostram isso que eu vou te responder, né? Muitas possibilidades de atuação, muitas áreas em que o profissional de letras pode participar. Naturalmente, a formação é objetivada, ela é pensada para a sala de aula. Então, saem dali licenciados em letras. E no meu curso, licenciados em letras em inglês. O que essa pessoa faz? Essa pessoa dá aula de inglês. Muitas pessoas hoje em dia dão aula de inglês sem ter essa chancela da licenciatura, né? Mas pode dar aula nas escolas regulares, nas escolas públicas, nas escolas particulares, nas escolas do ensino básico, as pessoas que têm a graduação, que são licenciadas para isso. Outros profissionais, outras pessoas podem dar aula de inglês nos cursos livres, em outras organizações, mas dentro do ensino regular, é aí que o trabalhador, né, que o profissional de letras não perde espaço para ninguém pode ocupar esse lugar. É mesmo aqueles que são formados, que são graduados. Mas a gente também pode ter esse profissional trabalhando em editoras, porque ele pode trabalhar com revisão de textos, os seus conhecimentos agregados dentro da formação acadêmica dão condições de que essa pessoa seja uma boa revisora de texto, editora de texto também. Essa pessoa pode trabalhar com tradução, não em termos de tradução juramentada, porque isso exigiria que o tradutor passasse por um concurso, fizesse uma seleção, e aí então ele recebesse a licença para assinar essas traduções juramentadas. Mas, não sendo desse tipo de tradução, que exige a licença, o profissional de letras pode trabalhar também com tradução. Muito bom. E tem uma coisa que também aparece muito na formação do acadêmico de letras inglês, por exemplo, e também de letras português ou de alguma outra língua estrangeira, que é a presença da literatura. Então, a literatura voltada para aquela língua, ou para a língua portuguesa, se esse é o caso, é uma área também bastante ampla, né, onde a pessoa pode trabalhar com isso, com o ensino também, mas ainda trazendo, né, a literatura para outras áreas do conhecimento, que é fascinante, né, porque a literatura ganha a nossa atenção. Não, Então, totalmente. tem muita coisa acontecendo no curso e o profissional acaba tendo uma área de atuação bastante ampla e, principalmente, conseguindo emprego. Sim. Porque acho que é a intenção de todo mundo, né, que vai para uma graduação, você quer trabalhar naquilo que você está estudando. Então, é uma área que normalmente consegue colocar os formados no mercado de trabalho sem dificuldade. Nossa, muito bom, Ana. É legal a gente ver essa diversidade, né, das áreas de atuação e como isso é bom. E eu acredito que cada vez mais, dependendo das áreas e, enfim, empresas, isso vai precisando cada vez mais de especialidades. Eu digo isso no sentido do quê? Quando você estava falando, eu estava lembrando de copywriters, né? Tipo, pensa só, claro que, obviamente, você tem uma técnica muito maior, né, sendo formado em letras, mas se você pegar esse conhecimento também, colocar ali, né, souber a maneira de contar, né, aquela história de redigir para uma empresa, isso é fascinante, isso é muito bom, né? Então, eu olho para isso, né, e a gente consegue ver essa linda diversidade mesmo de atuação, e aí sim entra na parte do emprego, né? Que é o objetivo da maioria. Mas eu acho que, por mais que seja o objetivo, né, de algumas pessoas, quando a gente realmente encontra a nossa vocação, né, através do Senhor, e Ele nos direciona para algo em relação a isso, se torna algo fascinante, né? E a maneira como você começou a falar, né, sobre a sua atuação e tal, dá para ver, né, a paixão que você tem por isso, e o Senhor faz isso com a gente, né? Quando ele nos pega, assim, nos empurra para algo, né, que é da sua vontade, né, para nossa vida, isso fascina os nossos olhos. Então, é muito lindo você falar a respeito das letras. E falando disso,
Tem um texto que eu acho incrível, né? Que dos evangelhos, para mim, a maneira como João começa a escrever o seu evangelho é fascinante, né? Quando ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? João capítulo 1, versículo 1. Né? A gente sabe que a palavra verbo aqui, né, do grego é logos, né? Eu acho incrível até, eu tenho um livro do Tim Keller aqui que fala sobre pregação, que ele diz assim como João ele foi sábio por pegar um conceito que não era muito utilizado no contexto, né, religioso, pode-se dizer, e ele colocou ali para justamente inserir e ressignificar aquilo, né? Porque Logos falando de cosmos, né? Cosmos, e ele pega e ressignifica aquilo, falando de que no princípio ele era a palavra, Jesus era a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Uhum. Então a gente sabe que Deus criou o mundo através da palavra, né? E Uhum. disse Deus, né? A gente vai para Gênesis e disse Deus, né? E criou os céus, a terra e tudo que nele há. Então, a gente sabe o poder que existe nas palavras, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente não tem esse poder de criar uma realidade que não está no coração de Deus, né? Só por declaração, mas enfim. Vamos fugir um pouco desse viés aí da teologia, vamos falar de letras. E eu queria te perguntar, Ana, se para nós cristãos as palavras elas têm um peso diferente quando nós as usamos. Uhum. João, eu penso assim, olha, junto com o cristianismo em nós, junto com a salvação, junto com a figura de Cristo, junto com essa nova vida, a gente tem muitos outros privilégios, né? Para além da salvação. Sim. E eu entendo que um dos grandes privilégios que nós cristãos temos é o fato de nós irmos na direção do Senhor. É o fato de nós irmos em busca. E um dos lugares mais acessíveis para nós buscarmos o Senhor é na palavra. Ou seja, é na leitura, é no texto escrito, é na linguagem, né? Então, o que que isso faz além da espiritualidade em nós, além da presença de Deus, além do sobrenatural? Isso nos ensina a ler, né? Então, como cristãos, eu entendo que a maior parte de nós é bastante habilitada para leitura, tem leitura crítica, tem leitura que pensa, porque em cada versículo, né, aquele cristão que se dedica, que busca, que faz isso tudo que eu acabei de comentar, tem um exercício contínuo de leitura, de interpretação, de busca de entendimento e de compreensão daquilo que é a grande carta de Deus para nós, né? O grande recado de Deus para nós, a narrativa inteira de Deus para nós. Então, isso naturalmente também nos desenvolve na linguagem. Isso nos torna melhores leitores, não apenas para a leitura bíblica, mas para todas as coisas, né? Quando a gente vai ver os benefícios do protestantismo, por exemplo, da reforma protestante, a gente entende que a educação foi altamente favorecida a partir disso, que a maneira de ler as coisas, que toda aquela proposta que resultou, né, na reforma, exigia que se entrasse em contato com a realidade do momento, a realidade vivida e a realidade escrita de uma forma mais autônoma, com mais autoridade sobre aquilo, com maior entendimento daquilo que estava escrito. Então, sim, as palavras têm um peso diferente para os cristãos. Além também do que você mencionou antes, né? Essa passagem que você trouxe de Gênesis, ela me encanta em todos os sentidos. E não são poucas as vezes que eu trago isso para dentro de sala de aula, né? Porque como o meu curso, como a minha formação e o objeto da formação dos meus alunos é também expresso na linguagem, então é encantador e é muito oportuno a gente entender qual é o peso que isso tem. E imagina você que Deus poderia ter usado de qualquer recurso para trazer à vida o universo. Sim. E poderia ter usado de recursos que a gente nem saberia, Sim. que até hoje nós não sabemos que é possível existir. Sim. Mas ele escolheu a palavra.
É. E aí, pode ter feito barulho, pode ter feito um estardalhaço, pode ter feito luz, pode ter gerado um barulhão, eu não sei, pode. Pode ter coisas nessa descrição que não está exatamente ali, não sei, dito, né? Mas o que está dito é que o Senhor criou com a palavra. E aí, ao passo que ele disse, haja luz, houve luz. Ao passo Sim. que ele verbalizou, a coisa aconteceu, né? Tudo foi criado. Então, naturalmente, se nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos seus filhos, nós temos o seu DNA, nós somos co-herdeiros com ele, como Sim. diz com Cristo, como diz a palavra, né? Então, eu creio que o Senhor nos dota, nos capacita de características que ele mesmo tem. E há poder na palavra proferida pelo Senhor, aquela da criação, e essa escrita que nós lemos diariamente, há Sim. poder nessa palavra, há poder também nas palavras que nós proferimos. Eu entendo que para nós cristãos, a palavra tem um peso maior, mais significativo, mais profundo, não apenas para nós, mas para aqueles que nos ouvem, porque Sim. em especial quando a gente testemunha do Senhor, né? É o Espírito Santo quem age, há Sim. movimento divino nisso, há manifestação do sobrenatural que os nossos olhos não veem, mas acontece alguma coisa no caminho que vai entre aquilo que eu falo, que sai da minha boca, até o caminho que completa a chegar no seu ouvido, acessar a sua mente, o seu coração, coisas sobrenaturais aconteceram ali a Sim. partir da palavra proferida, e eu creio que isso é da herança do Senhor para nós, porque nós somos Sim. seus filhos, e acontece a partir da ação do Espírito Santo na nossa vida. Muita coisa a gente não Sim. tem nem noção, a gente não Sim. imagina que o que foi dito chegou no coração, fez diferença, às vezes a pessoa nem comenta, mas tem. Sim. Não, e quando a gente para pensar, né, Ana, aquele versículo, né, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? Uhum, Como é que a gente vai ouvir, né, se uhum, alguém, né, como ouvirão, né, até Paulo diz, né, como ouvirão se não houver quem pregue, uhum, né? uhum, Então, nesse sentido, alguém precisa proferir uhum, essa palavra, alguém precisa declarar essa uhum, palavra. E o que me encanta é quando a gente para pensar, né, no nome de Jesus, uhum, né? Quando a gente declara o nome de Jesus, a gente abre a nossa boca e uhum, fala o nome de Jesus, o poder que há por trás disso, né, Ana? uhum, Não é só um pensamento no nome de Jesus, não, mas uhum, de fato abrir a nossa boca e declarar. Ou uhum. quantas vezes, né, quando Paulo, né, vai falar a respeito, né, se você né, que para a gente, né, ser salvo de fato, nós precisamos crer no nosso coração e confessar com E a nossa confessar. boca, Uhum. né? Então João, e quando a proferir gente palavras. é, e nesse mesmo sentido, quando a gente vê todas as passagens em que, por exemplo, a mulher que foi curada por Jesus, né? Uhum. É, ou não apenas a mulher que foi curada por Jesus, mas todas, a grande parte das narrativas em que a gente vê Jesus fazendo curas, vamos falar desse jeito de uma forma mais ampla ainda. Quantas vezes a gente vê no Evangelho que Jesus disse assim: vá em paz, a tua fé te salvou. E para que isso, e parte desse processo aconteceu mera e simplesmente a partir da palavra. A pessoa Sim. chegou para Jesus e disse: Senhor, se queres, me cura. Senhor, sei que tu podes, me cura. O que aconteceu nesse momento? A palavra foi dita. Porque quando a gente está falando de palavra, em termos de escrituras, tudo isso que nós já comentamos, isso tem um aspecto, né? Uhum. Mas a gente também precisa entender o valor da linguagem, a mesma linguagem usada para Deus criar todas as coisas, né? O valor da linguagem no nosso relacionamento com o Senhor. Então, Sim. como é que a mulher, como é que o homem, como é que as pessoas curadas no Novo Testamento, que se chegaram a Jesus e pediram que ele fosse
né, que ele agisse na direção delas, como é que eles se expressaram? Eles simplesmente falaram uma frase. E nessa uma frase, o Senhor identificou a fé daquelas pessoas. Sim. Então, quando eu fico pensando em todos esses aspectos que estão relacionados à minha profissão, ao meu objeto de ensino, à formação dos meus alunos, né, que é a questão da linguagem, independente de ser de língua estrangeira ou de ser de língua materna, a gente precisa reconhecer que muitas coisas podem ser melhoradas na nossa vida quando usamos melhor a nossa linguagem também, e muitas coisas podem ser modificadas na nossa vida quando pensamos na linguagem e exploramos isso melhor, submetemos isso mais a Deus, nos relacionamos com o próprio Deus de maneira verbal, inclusive. A nossa fé é modificada quando nós falamos com a nossa palavra, ao invés de manter as nossas orações apenas no nosso pensamento, não é? Então, é inevitável que o uso da linguagem, que a palavra, enquanto, né, representante de língua, ela é mesmo parte integrante desse formato que Deus escolheu para se relacionar conosco. E reconhecer através dela, né, a nossa expressão de gratidão, de pedido, a nossa súplica, a nossa adoração. Então, para mim, é só um tanto. Que bacana, Ana, que bacana. E eu queria te perguntar se você já teve alguma experiência com Deus que te marcou profundamente, né, na sua área de trabalho mesmo, no sentido, tipo, se teve algum significado de uma palavra que você descobriu ou algo que você estava pesquisando e aquilo te fascinou porque você viu a beleza de Deus naquilo, se você lembra de alguma. Eu não consigo me lembrar, João, de nenhum episódio assim específico voltado para alguma palavra pontualmente. Mas o que é sempre muito significativo para mim, me faz ver Deus, renova a minha fé, renova o meu propósito a partir da minha missão, sabe? O meu chamado como cristã para estar dentro de sala de aula, não é tão relacionado a uma palavra, mas é muito mais relacionado a esse ambiente, a esse lugar onde a licenciatura em letras me levou, esse lugar onde a minha profissão me levou, é o relacionamento com os meus alunos, sabe isso? É esse contato com a necessidade de ensinar da minha parte, a necessidade de ensinar, de aprender dos meus alunos, ao mesmo tempo, a minha necessidade de aprender com eles e, simultaneamente, a necessidade deles de ensinar alguma coisa. Enfim, é esse entrelaçamento aí que revela muito Deus para mim, sabe? Eu não queria ser professora. Conta pra gente. Eu não tinha esse plano. Quando eu entrei na faculdade, a gente morava lá no interior do Paraná, eu sou formada pela UEM, a Universidade Estadual de Maringá, né? E eu entrei para o meu curso, assim, com uma pretensão horrível, sabe? Eu tinha um preconceito grande com relação à licenciatura, eu estava naquele grupo que achava que a licenciatura era subcurso, aquelas conversas que a gente, né, ouve falar, eu reconheço, faço minha culpa, já pedi perdão. E eu tinha essa sensação, assim, eu tinha essa pretensão, eu vou entrar, vou fazer letras, mas eu não vou ser professora, eu vou ser intérprete. Eu vou ser intérprete, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou interpretar filme, eu vou dublar, eu vou interpretar reuniões, eu vou ser intérprete. Bom, mas era o plano do Senhor me colocar dentro da sala de aula, né? E aí, com 6 meses que eu estava na faculdade, eu já estava dentro da sala de aula com uma franquia de escola de inglês que, aos 19 anos, eu me meti junto com meu marido e nós tínhamos na nossa cidade uma franquia de um curso livre. Eu tinha já um neném nascendo, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu já estava dentro de sala de aula para nunca mais sair. Então, é nesse lugar, João, que Deus fala muito comigo, eu valorizo as relações, é nesse lugar que eu aprendo mais do Senhor sobre a nossa miserabilidade mesmo, a nossa dependência dEle, é dentro da sala de aula que eu posso expressar, sabe, a graça e a misericórdia
que Deus derrama sobre mim e eu posso passar para os meus alunos, e eu posso exercitar. Eu recebo do Senhor, e do jeito que Ele me dá, existe essa intenção e essa vontade no meu coração de, em alguma medida, dentro da minha limitação humana, também fazer o que o Senhor faz, né? Fazer para as outras pessoas algo Sim, parecido com o que o Senhor faz comigo. Ele é cheio de graça sobre a minha vida. Ele é sim. cheio de misericórdia sobre a minha vida. Então, nesse relacionamento com os alunos, onde eu fui colocada sem ter Sim. intenção, sem ter um dia pretendido, eu acho que é isso, Uhum. essa parceria, é esse lugar de sala de aula que revela muito e que me marca muito, sabe, na minha caminhada com Deus. Sim, que bacana, Ana, que bacana mesmo. E eu queria te perguntar algo bem curioso, que na prática, claro que Uhum, aí tem uma grande diferença por você estar inserida num contexto universitário, uhum, mas o que que diferencia uma professora de letras, né, ou alguém formado em letras, uma professora de português ou inglês, cristã para uma uhum, não cristã, né? uhum, Porque, na prática, como que você acha que isso se uhum, mostra, assim? uhum. João, eu acho que isso aí precisa acontecer na mesma medida que deve acontecer em qualquer outra situação, né? Sim. Como é que se comporta um eleitor cristão? Uhum. Como é que, em oposição ao eleitor não cristão, como é que se comporta um torcedor de time cristão em comparação ao torcedor de time que não é cristão? Uhum. Então, eu não saberia, eu acho que eu prefiro não especificar conteúdos que sejam específicos Entendi. relacionados à profissão, mas eu preciso ser uma professora correta, eu Uhum. preciso ser uma professora amorosa, eu preciso ser uma professora responsável, Sim, porque eu tenho um compromisso com o Senhor de não envergonhar o Evangelho. E à sim. medida que, se eu trato dos meus compromissos de forma relaxada, se eu trato os meus alunos de forma grosseira, se eu não cumpro os meus prazos na entrega dos documentos para a minha chefia, né? Se Hum. eu sou cruel na correção das minhas avaliações, nas interpretações daquilo que os meus alunos fizeram, se eu não cuido da ética profissional enquanto estou trabalhando na formação dos acadêmicos de letras e não os alerto para a importância disso dentro das escolas onde eles vão trabalhar, se eu sou negligente com aquilo para o qual eu fui designada dentro da minha profissão, em qualquer que seja a especificidade dela, Hum. eu não estou sendo aquilo que o Senhor tem me treinado, Deus tem investido tanto na minha vida. Meu Deus do Sim, céu, eu estou há tanto tempo dentro da igreja, sendo sim. ministrada de banco em banco, de escola dominical em escola dominical, acampamento, né, culto, retiro. A gente está recebendo tanto o tempo inteiro. E eu entendo que a diferença precisa ser com vistas aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Ele me chama para fazer as Sim, coisas com excelência, né? A Bíblia sim. diz: tudo que vier à mão para fazer, faça com excelência, como que fazendo para Deus. Eu preciso ser uma Uhum. professora, como se possível fosse, eu estivesse ensinando, e ali dentro da minha sala de aula tem Deus, como de Sim. fato eu creio que tem, Sim, entende? Ele não sim. é o objeto do meu ensino, porque ele não Aham. precisa ser ensinado, mas o Senhor está ali vendo o tempo inteiro, sorrindo para mim, se agradando, às vezes me Sim. puxando a orelha, às vezes me corrigindo em alguma situação, em outra situação, mas eu acho que a diferença do profissional de letras, que é cristão, da professora, do professor que é Uhum. cristão, precisa ser com base na cosmovisão que ele Sim. tem de quem ele é dentro do reino, de quem Deus é na vida dele, de qual é o propósito que Deus tem, Hum. compromisso de fazer as coisas de forma a agradar ao Senhor. Sim. Perfeito, perfeito. Era justamente nesse ponto que eu queria chegar, porque, a gente partindo, né, de uma cosmovisão cristã que todos nós aqui, trazemos isso para a nossa vida, né, nos baseamos por essa narrativa tão linda chamada Palavra de Deus, né, pela Uhum, história de Deus. Eu queria te perguntar, para a gente fechar a nossa conversa, para você, Ana,
o que você faz para a sua profissão ela ser um ato para a glória de Deus? Uhum. Então, eu acho que no mesmo sentido, João, o que eu tento fazer, me empenho para fazer, de novo, numa perspectiva mais ampla. Eu primeiro preciso ser uma filha para a glória de Deus. Sim. A gente fala bastante, parece que agora já está assim muito, já entrou no senso comum, né, a expressão da cosmovisão cristã. Tem muita gente dentro da igreja que não sabe qual é a sua cosmovisão cristã, não sabe qual é a cosmovisão cristã da sua doutrina, não sabe qual é a cosmovisão da sua igreja local, ou de um ministério, enfim, a gente precisa entender qual de fato é a cosmovisão cristã sob a qual você está, através da qual ou na qual você está ancorada, né? Então, o que eu faço para que a minha profissão seja um ato para a glória de Deus? Não exclusivamente com vias à minha profissão, mas relacionado a tudo que eu for fazer na minha vida. Para eu ser uma mãe para a glória de Deus, uma esposa para a glória de Deus, uma cidadã para a glória de Deus. Eu só tenho um recurso, eu só posso buscar o Senhor. Sim. Então, o que eu tento fazer? Eu tento fazer as minhas devocionais, eu tento ter o meu tempo de ouvir o Senhor, ao invés de apenas falar, eu tento entender mais, né, da palavra, eu tento ter mais intimidade com Deus, dar espaço também para que os dons espirituais que o Senhor deu sejam desenvolvidos em mim, buscar mais conhecimento, não apenas sobre as questões históricas e contextuais das Escrituras, mas também as coisas sobrenaturais do Senhor. Sim. Porque isso aumenta a minha sensibilidade também para as coisas divinas e aumenta a minha sensibilidade. Nesse momento, potencializa tudo. Quanto mais eu sei do Senhor, mais eu sei de muitas outras coisas. Quanto mais eu conheço do Senhor, mais eu conheço de mim, dos recursos dos meus alunos, das estratégias que eles podem usar. Então, não pensando exclusivamente em ser uma professora, ser uma profissional para a glória de Deus, mas por causa da busca pelo conhecimento e intimidade com o Senhor, a gente pode ser tudo mais para a glória de Deus. Sim, eu gosto muito de uma frase, meu autor favorito é o A.W. Tozer, e ele tem uma frase que eu amo demais, porque ele diz assim, quando ele vai falar sobre esse versículo, né, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus, ele tem uma visão disso que me fascina, ele diz assim, você já parou para pensar que o apóstolo Paulo, ele dá de exemplo comer e beber, que até as criaturas mais desprezíveis dessa terra, elas fazem isso. Elas comem e bebem em alguma proporção, em alguma medida, da sua maneira, mas seja até uma bactéria, seja até mesmo um vírus, de alguma forma ele faz isso. São as criaturas mais desprezíveis dessa terra. E isso pode, dependendo da motivação com que é feito, pode ser um ato para a glória de Deus. Então, todas as vezes que a gente olha, né, para a nossa profissão, não tem como a gente dissociar, né? Tipo, não, você como acabou de falar, eu sou uma mãe para a glória de Deus, mas não seria uma profissional para a glória de Deus. Peraí, não está fazendo muito sentido isso, né? Ou vou ser um crente para a glória de Deus dentro da igreja, né? A nossa, por muitos, né, ainda adepta à visão dualista das coisas, né? Ou até mesmo essa divisão, né, do evangelho, não, somente no âmbito espiritual, né? Tipo, não, eu só vou deixar isso aqui para Deus, que é meus domingos mesmo, para estar ali para receber um conforto. Não. A gente precisa realmente fazer tudo para a glória de Deus, que o nosso perfume seja, né, a vida de Jesus em nós, né? Isso é o que me constrange muito. E, Ana, eu queria te agradecer de coração por ter topado participar. Infelizmente, é pouquíssimo tempo para a gente conversar, mas você foi muito precisa, você acrescentou demais aqui para a gente, então quero te agradecer de coração. E se tem alguém que está nos ouvindo e tem esse anseio de cursar letras, eu espero que você tenha sido edificado e constrangido pelo Senhor e ativado por Ele para estar dando início a tudo isso. E
E se você não se sente chamado para ler, está tudo certo também, Tá não tem tudo bem. problema nenhum. Deus tem algo específico para você e Aham. Ele te desenhou, Ele escreveu sobre você antes mesmo da fundação do mundo, né? Ele já te viu, né? Antes de você estar no ventre da sua mãe. Então, Uhum. Deus tem algo para você também. Ana, Amém. mais uma vez, muito obrigado. Obrigada eu, João. Eu posso só deixar 2 indicações rapidinho? Por favor, com Falando de certeza. trabalho, eu quero indicar esse livro do Timothy Keller, talvez, né, seja muito conhecido de vocês, como Aqui, ó, tô... integrar, ah lá, como integrar fé e trabalho. Ele é, né, um pastor, teólogo, renomado, conhecido e Sim, acessível e vivo. sim. Ó, já E vou o pegar o outro outro, também, ó. estamos lá com as mesmas leituras. Esse aqui que é a Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartolomeu. São Sensacionais. obras importantes e eu quero deixar um desafio. Eu acabei de terminar meu doutorado em 2020 e eu fiz uma pesquisa sobre crenças no conceito Uhum. linguístico, não crenças no conceito espiritual. E eu trouxe para a pesquisa conceitos da cosmovisão cristã Uau. dentro da universidade e às vezes a gente fica um pouco amedrontado com as coisas que nos rodeiam, achando ainda dificuldade em conciliar conhecimentos. Deixo o Sim, desafio, isso é possível, incentivo muito. Deus abençoe, que a sua vida profissional seja, você que está nos ouvindo, né? Seja aí guiada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E que haja sempre amém. gratidão no seu coração com aquilo que Ele tem posto nas suas mãos para fazer. É isso aí. Amém, Ana. Glória a Deus por isso. E, gente, você que está nos ouvindo, eu quero deixar aqui, né, o nosso arroba, lá, arroba Pão Diário Universitário, essas novas séries e programas. E também, se você não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo, arroba nada, porque arroba já foi do Instagram, agora é aplicativo Pão Diário Universitários. Tem disponível tanto para iOS quanto para Android. Tá? E assim, gente, de verdade, conteúdo gratuito, tem muita coisa legal, não só daqui do Pão Diário, mas dos nossos parceiros, da ESRIS, do The Bible Project, do Parábolas Geek, então tem muito conteúdo legal mesmo e gratuito, então aproveite. Gente, muito obrigado mais uma vez por você ter estado aqui conosco até o final desse podcast, que Deus abençoe você e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até mais.